Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo de Pizza. Eu me chamo Anderson Nunes e hoje irei trazer aí a resposta de uma pergunta que vem sendo feita aí com bastante recorrência. Quanto de dinheiro eu preciso para montar uma estrutura básica de pizzaria, uma estrutura bacana, de ponto comercial, tá? Então esse vídeo vai ser focado para uma estrutura básica de pizzaria para ponto comercial, beleza? Não é uma estrutura mega, hiper cara, tá? É uma estrutura que eu, particularmente, se eu fosse montar uma outra operação, eu iria utilizar dessa estrutura, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, esse vídeo não tá vindo ao acaso, tá? Recentemente aí, eu recebi uma proposta para fazer uma sociedade, né, uma outra sociedade com um outro parceiro aí. A princípio eu tinha aceitado a oferta, certo? Ele me pediu um plano de negócios, que ele não era do segmento, né? E aí, por coincidência, eu sempre anoto aqui as minhas ideias de vídeo aqui para vocês, tá? Tô até com o meu celular aqui por conta de uma colinha que eu fiz, né? Então, nesse preparativo que eu comecei a fazer o levantamento dos equipamentos que era necessário para a gente colocar a operação, dar um start na operação, então eu fiz um levantamento. Só que no final das contas, nesse meio tempo aí que eu estava fazendo o levantamento, eu acabei declinando da oferta dessa sociedade, tá? Por motivos pessoais. Eu iria ter que liquidar alguns investimentos meus, que não era no tempo certo, e eu preferi declinar da oferta do que dar um passo maior que a perna, certo? Também não fazia parte do meu planejamento naquele momento, fui pego de surpresa por essa proposta, e eu, como tenho uma sede de empreendedor, a primeiro momento eu aceitei. Só que depois que eu comecei a fazer o levantamento, eu vi que não era o momento certo, tá? Então, para aproveitar essa coincidência aí, junto com alguns inscritos aí que vieram já me perguntando no Instagram e aqui nos vídeos, quanto dinheiro eu preciso para montar uma estrutura, tá? Então eu tô com uma listinha aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu irei falar para vocês os equipamentos que eu iria comprar para montar essa estrutura e também a equipe operacional que eu precisaria para dar o start naquela operação, beleza? Eu espero que vocês assistam todo o vídeo e consigam absorver o máximo de conhecimento, beleza? Então eu vou pegar minha colinha aqui e a gente já vai conversando. Então vamos lá, pessoal. O primeiro equipamento que eu coloquei na minha lista, né, quando eu comecei a fazer esse levantamento, né, eu coloquei um forno a gás com infravermelho para 2 pizzas. O pessoal sempre me pergunta nos vídeos: qual forno você indica, Anderson? Qual forno que você tem? Qual que é o melhor forno para começar? Bom, eu sempre indico um forno que seja a gás ou elétrico, que tenha fonte de calor superior e que passe no mínimo de 350 graus. Essa é a lógica que vocês precisam para um forno, beleza? Na minha relação de materiais, eu coloquei um forno a gás com infravermelho, beleza? Por conta que o prédio lá não tinha estrutura elétrica. E a maioria dos fornos elétricos, quando é industrial, é 220 e necessita de um cabeamento especial. Então, por esse motivo, eu optei por um forno a gás, tá? Nesse levantamento para poder dar um start na operação, beleza? E fazendo algumas pesquisas no Mercado Livre e no Marketplace, né? Eu encontrei fornos na casa de R$ 1.200 a R$ 1.500. No final dessa lista, eu vou falar o valor que ficou dessa lista, tá? Então, tem valores aproximados, que nem aqui, o forno é de 1.200 a 1.500. Eu conseguiria encontrar um forno, tá? Foram uma faixa de preço que eu encontrei, usado, beleza? Então, vamos lá. Um outro equipamento que eu coloquei, que para mim faz jus numa operação, seria uma maceira, beleza? Seja uma maceira basculante, que costuma ser a mais barata. Eu coloquei um orçamento de R$ 1.500 a R$ 2.000. É a média das maceiras que eu encontrei usada, beleza? Um outro equipamento que eu também não abriria mão para poder dar um start numa operação de ponto comercial seria o processador de frios
conhecido como PA7. PA7. Eu consegui encontrar esse equipamento na casa de R$ 1.200 a R$ 1.500, beleza? Um outro equipamento que faz bastante a diferença e que realmente precisa também numa loja seria um freezer, né? Nem que seja de uma única porta, que foi o que eu fiz o orçamento aqui. Eu encontrei freezers de uma porta na faixa de 800 a R$ 1.000. Um outro equipamento extremamente necessário dentro de uma operação comercial é um computador, tá? Eu orcei aqui um computador na casa de R$ 1.000, tá? Talvez o computador aqui eu comprasse um computador novo, tá? Porque eu já comprei computadores usados, ainda mais para trabalho, e eu já tive algumas dores de cabeça. Talvez nessa situação eu compraria um computador novo, tá? Na casa de R$ 1.000. É possível encontrar alguns computadores novos. Quando eu falo computador novo, eu falo apenas da CPU, tá? Aí os outros aí, um teclado, um mouse, um monitor, você compra usado. Você vai numa loja de informática usado, os caras têm monitor de quilo. Os caras te vendem ali por 30, 40, 50 reais um monitor basicão. Beleza? Depois do computador, a gente iria precisar de uma impressora térmica para imprimir nossos pedidos, né? Porque eu iria colocar a empresa nos aplicativos de delivery. Então, precisaria de uma impressora para imprimir os pedidos, além do sistema PDV da loja também, certo? Essa impressora eu encontrei ela na casa de 300 a 800 reais, tá? Depende a marca e o formato da impressora. Outra coisa que a gente iria precisar, as mochilas dos entregadores, tá? Aqui eu coloquei duas bags no valor de R$ 180 reais cada bag. Essas bags de R$ 180 reais, aqui na minha cidade, costumam ser aquelas de 50 litros, né? Para aquelas pizzas grandes, a de 12 fatias, que é de 40, 45 centímetros, tá? E essa bag de 180 costuma já ser laminada. Aqui seria já um produto novo, tá? Porque essas bags são difíceis de encontrar usado. Iria também precisar de um jogo de pás, né? Uma pá de madeira, no valor de 45 a 50 reais. E uma pá de fornear, né? Que é aquela pá de ferro. Eu coloquei também nessa listagem um celular, né, pra gente colocar ali o WhatsApp, na faixa de 300 reais. Precisaria aí de duas máquinas de cartão, no mínimo, né? Se a gente vai ter duas bags, sinal que a gente vai ter dois motoboys, ou senão a gente vai ter um motoboy inicialmente, uma máquina vai ficar com o motoboy, a outra máquina na loja, né? Iria precisar também de uma bancada, né? Uma bancada de montagem e uma bancada de finalização. Eu coloquei aqui mais ou menos 300 reais, uma bancada. Iríamos precisar também de uma linha de telefone fixo. Aí isso daí iria cotar cada cidade a um preço, né? Mas eu acredito que não passe de 100 reais no que eu orcei aqui. Beleza? Eu coloquei nessa lista também alguns panfletos inicial, 2.500 panfletos inicialmente. É um número bem pequeno, só para você dar um start mesmo na operação. Bom, pessoal, vale salientar que além de tudo isso que eu vou falar para vocês, que ainda falta mais metade da lista, né, vai sempre aparecer alguns detalhes, tá? Eu tô falando aqui somente da parte estrutural, beleza? E da parte operacional, porque além disso ainda iria faltar uma fachada, talvez uma reforma, né? Mais alguns detalhes, alguns utensílios. Isso eu não coloquei nessa lista, tá? Mas só para ter uma base por cima. Essa lista de equipamentos, incluindo aí panfleto, telefone fixo, iria ficar em torno de 8.255 a 10.060. A gente conseguiria comprar essa lista de equipamentos, incluindo o panfleto, que eu acabei de falar para vocês, entre 8.255 a 10.060, tá? Se a gente pesquisar bem e for bom de negócio, a gente consegue reduzir isso mais ainda, né? Então esses seriam os equipamentos que eu faria jus
para poder ter uma nova operação. O básico, para mim seria o básico, tá? Isso que eu nem coloquei uma geladeira expositora, né? Nessa listagem. Precisaria também de uma geladeira expositora, beleza? Equipe operacional, né? Supondo que você que está me assistindo faça parte da operação ou não, tá? Se você fizer parte da operação, dependendo da função que você vai trabalhar, aí você desconta o que eu vou falar aqui, tá? Então, uma equipe básica de operação seria um pizzaiolo, um salário médio aí, pelo menos aqui no estado de São Paulo, está em torno de R$ 1.400 a R$ 1.800, funcionário de carteira, um atendente, salário aí médio de R$ 1.200, precisaria de um motoboy, no mínimo, para dar um start na operação, baseando no que eu costumo pagar, que é R$ 40 de ajuda de custo, seria um total de R$ 1.200, que iria sair do meu bolso, mais as taxas, que aí já iria sair do bolso do cliente, beleza? Aí nós iríamos ter aqui, ó, em torno de R$ 3.800 a R$ 4.200, que seria essa equipe operacional por mês, tá? Aí nós iríamos ter outros custos, né? Que seria a locação. A locação varia muito, né? Às vezes você escolhe um imóvel aí numa avenida, ou às vezes você escolhe um imóvel paralelo ou perpendicular àquela avenida, é mais barato, né? Então eu não coloquei um preço aqui nessa locação, beleza? Então só de custo fixo aqui na operacional, a gente iria ter um custo de R$ 3.800 a R$ 4.200. Aí tem mais um pedacinho dessa lista, que eu também acho importante, certo? Que seria o marketing e a identidade visual da sua empresa. Seria o quê? Seria a fachada, seria um start inicial, né? Como eu coloquei na lista anterior aqui, panfleto, você iria precisar de uma mão de obra para soltar esses panfletos. Talvez você fizesse uma campanha aí no Instagram ou no Facebook, certo? O desenvolvimento da sua marca, você iria ter que desembolsar um dinheiro ali para desenvolver a sua marca. Talvez você fosse gastar um dinheiro também no desenvolvimento do seu panfleto, certo? Você ia precisar de um designer para desenvolver o seu panfleto. Vocês iriam precisar de embalagens de pizza, né, para o seu produto. Tem gráficas que não vendem menos do que 1.000 unidades na qualidade fotográfica, né? Agora, nesse tipo aqui que eu trabalho, ó, brancas ali, ó, o meu fornecedor ele entrega de pequenas quantidades, né? Ele entrega ali no mínimo de 300 unidades, que já é muito melhor do que você comprar 1.000, né? Às vezes nem seja pelo fato de você não ter dinheiro. Eu já tive momentos bons aqui na minha pizzaria de eu comprar 5.000 caixas numa vez só, né? E tem grandes amigos aí em São Paulo que compra 5, 6, 8.000 caixas numa vez só, é a demanda dele. Mas como eu acredito que você vai estar montando o seu negócio agora, você não vai ter essa necessidade de ter que comprar 1.000 caixas, 8, 10.000 caixas, né? Eu acredito que ali 300 por semana ou 250 por semana vai te atender inicialmente. Uma outra coisa também que eu coloquei na minha listinha, que eu já tenho em todos os meus negócios, meus micronegócios, é um site institucional. Como vocês podem ver, não sei se vocês já conhecem, mas o canal já tem o seu site institucional, que é o papodepizza.com.br. A minha pizzaria também tem um site institucional. Eu tenho lá algumas fotos, tenho os cardápios, a pessoa pode entrar, pode fazer download do meu cardápio. Isso passa uma visão de uma empresa bem estruturada. Então, o ideal é você ter um site com domínio próprio.com.br. Traz um ar de bem estruturado, um ar de elegância, tá? Aí, para você ter um site institucional, o site você consegue gratuito no Wix. Os meus sites atualmente é no Wix, tá? A única coisa que eu pago lá no Wix é um pacotezinho de R$120 por ano, né? Que é o serviço de hospedagem, tá? E o domínio, você iria precisar de uma outra plataforma, ou senão você poderia contratar o domínio e a hospedagem direto pelo Wix, né? Mas tem outras plataformas aí de sites, beleza?
Então, aqui aproximadamente entre site, o domínio e a hospedagem, você iria gastar em torno aí de uns R$250. Se for para você mesmo fazer isso, você mesmo desenvolver seu site, você mesmo registrar o seu domínio e você mesmo colocar o seu site no ar, tá? Se você for terceirizar isso daí, vai ser difícil você encontrar por menos de R$1.000 alguém que realmente coloque a mão na massa para fazer isso daí, beleza? Então, essa aqui foi a lista que eu acredito que seria muito importante para montar uma operação hoje. Se eu fosse montar uma operação hoje, eu iria fazer jus a comprar todos esses equipamentos e colocar tudo o que eu coloquei nessa lista em prática, tá? Além disso, ainda iria faltar os utensílios e a mercadoria, beleza? Além da geladeira expositora, que eu já falei para vocês. Uma geladeira expositora aí você vai encontrar na casa de R$1.500 até R$2.500. Depende muito do estado dela e também da capacidade de armazenamento, certo? Então, pessoal, para você ter uma estrutura mais ou menos aí, né? Os equipamentos ficou ali em torno de 8.255 a 10.060. O custo fixo ali aproximadamente de 3.800 a 4.200, sem contar a locação, né? Só que já daria em torno de 12 a 15 mil reais, né? Ainda teria a fachada, teria os utensílios e teria a mercadoria. Eu acredito que mais uns 5 mil reais aí, né? Então, para dar um start hoje numa operação de pizzaria, iria precisar aí aproximadamente 20 mil reais. Lógico que esse orçamento que eu fiz aqui daria para reduzir algumas coisas, né? Mas tudo que eu coloquei aqui, para mim, na minha situação, no que eu já estou habituado a trabalhar, eu não trabalharia com menos do que eu coloquei aqui, certo? Eu não abriria mão de nenhum dos equipamentos que eu coloquei nessa lista. Tem coisas ali que daria para abrir mão. E nessa lista eu nem coloquei um cilindro. Iria ter que trabalhar no rolo, né? Então eu já abri mão do cilindro inicialmente, né? Então tem várias coisas que daria para abrir mão nessa lista que eu coloquei aqui para vocês, beleza? Então eu acredito, eu vou deixar essa lista na descrição para vocês dar ali uma recapitulada rapidinho, para vocês terem uma noção básica do que vocês podem fazer manual, do que vocês podem encontrar mais barato e de quanto vocês iriam economizar, né? Porque se você vai trabalhar em família, seu marido ou sua esposa poderia ser atendente, no início você já iria ter esse custo a menos, né? Que seria de R$1.200, que foi o que eu coloquei na minha lista. Se você tá assistindo o canal e já tem um pouco de conhecimento dentro da cozinha, você iria trabalhar de pizzaiolo, você já iria ter uma economia de mão de obra de mais ou menos de R$1.400 a R$1.800. Então, tem várias coisas que vocês podem reduzir ou abrir mão, tá? Então, nessa situação, nessa circunstância que eu coloquei essa listagem, eu não ia fazer parte da operação, né? Como eu já havia tido uma reunião com esse que seria futuro sócio, que eu acabei declinando dessa oferta, eu falei que eu não poderia participar 100% da operação, de estar ali dentro, né? Eu iria estar de fora, analisando e gerenciando a operação. Então eu iria, se eu fosse montar essa outra unidade, eu precisaria ir no mínimo 20 mil reais para colocar a operação de pé, baseada no que eu já estou acostumado, certo? Vocês que vão iniciar hoje seu primeiro negócio, talvez ou não, né? Vocês poderiam abrir mão de alguns equipamentos que eu coloquei nessa lista. Lembrando que além desses equipamentos que eu coloquei nessa lista e além desse pessoal, vocês ainda precisariam de comprar mercadoria, além de outros utensílios e outros detalhes que poderiam ocorrer no processo de implantação dessa nova operação, dessa nova unidade, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado um pouco a mente de vocês. Se você for novo aqui no canal, se inscreve para acompanhar todos os vídeos novos que o canal estará sempre lançando aí, beleza? Então é isso, pessoal, até mais!